Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês. Pela graça de Deus, juntos mais uma vez estamos, com o propósito de refletirmos juntos sobre a palavra do Senhor. Nesta oportunidade, estaremos pensando sobre o assunto que estaremos compartilhando em nossas rodas de estudo bíblico no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 24 de janeiro de 2026. Como já é do conhecimento de todos nós, o tema geral a que estamos tomando para nossas reflexões é o período bíblico dos juízes. Hoje estaremos falando sobre o 9º juiz, que trabalhou e liderou Israel, cujo nome era Ibzan. Este juiz e os dois próximos são pessoas cujos nomes não são nada familiares para nós. Hoje falaremos, como dito, sobre Ibzan. Depois desse homem, vamos falar sobre um outro com o nome Elon. E então, um terceiro juiz nesta sequência, chamado Abdon. Esses três juízes, eles compõem o grupo dos juízes menores. Ou seja, daqueles juízes que pouco material a Bíblia nos oferece, nos fornece poucas informações sobre a vida e a história deles. E o texto que nos dá a base para a nossa reflexão, Livro dos Juízes, no capítulo 12. E nós tomamos os versos 7 e 8. O verso 7 vai nos lembrar quem foi o juiz que trabalhou antes de Ibzan. E vai dizer o texto, verso 7 do capítulo 12 de Juízes: E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. Lembra que Gileade tinha 30 cidades que eram governadas por filhos dele, e estas cidades elas eram chamadas cidades de Gileade. E Jefté foi sepultado em uma delas. E depois de Jefté, verso 8, julgou a Israel Ibzan, um belemita, um homem da cidade de Belém. Muito bem, esse é o nosso personagem de hoje. Jefté falamos no sábado passado, e hoje, agora, vamos falar sobre Ibzan, um nome diferente. Pouco estamos acostumados a falar sobre ele, mas esse é o nosso personagem. A Bíblia diz que ele foi o 9º juiz de Israel, e ele sucedeu a Jefté. Ele governou por 7 anos. Veja que Jefté governou por 6 anos. Ele, um ano a mais, 7 anos.
ele era da cidade de Belém. Provavelmente ele pertencia à tribo de Zebulon. E ele se destaca por sua grande e rica família. E sua estratégia providenciando o casamento para seus 30 filhos e 30 filhos. 30 filhos e 30 filhas. É esse mesmo o número. E ele mostrou uma grande estratégia de gestão, de administração, um homem muito ligado àquilo que era de interesse da sua casa. A gente vai comentar um pouco à frente sobre por que ele buscou filhos de outras tribos para se casarem com suas filhas. E ele buscou filhas de outras tribos para se casarem com os seus filhos. Ele teve, então, como dissemos, 30 filhos e 30 filhas. Isso gere grande riqueza para sustentar uma família tão numerosa. Além de ter arranjado casamentos estratégicos para seus filhos e filhas, com outros líderes de outras clãs, de outras famílias. Ele formou alianças com essas famílias. O arranjo de casamentos naquela época demonstrava que ele era um homem de prestígio diante da sociedade israelita, porque ele trouxe 30 filhas para casar com seus filhos e ele conseguiu dar suas 30 filhas em casamento bem orientado com rapazes que pertenciam a outras tribos. Portanto, esse foi Ibzan, o 9º juiz, que foi um governante sobre as tribos de Israel. Nossa introdução vai dizer que o nome desse juiz também pode ser grafado como Ibzan, com S, com Z. A Bíblia tanto apresenta esse juiz com o nome com S, quanto com Ibzan, com Z. Ele foi um dos mais breves em atuação como líder sobre Israel. Suas atividades foram desenvolvidas por apenas 7 anos. E as poucas informações que temos sobre ele não aborda seus feitos administrativos nem militares. Também nada dizem sobre ter ele libertado Israel da opressão de algum povo pagão que foi mantido ou que se tenha levantado contra os israelitas, e nem de qualquer outro povo da vizinhança de Israel. Um destaque aqui merece a nossa atenção. Nós dizemos aí que não consta ter Ibzan libertado Israel da opressão de nenhum povo pagão que era mantido entre eles, e nem de qualquer outro povo da vizinhança de Israel. Em outras palavras, só para lembrar e registrar, para a gente ficar bem informado e trazer à memória os fatos que aconteceram com os filhos de Israel, havia uma orientação de Deus para que, quando eles entrassem em Canaã, todos os povos que habitavam em Canaã, eram 9 os povos ali, todos aqueles povos deveriam ser expulsos do lugar. Os israelitas não deveriam conviver com eles. E a gente vai verificar lá no capítulo 2 do livro dos Juízes que Israel não fez isso. Ele expulsou parte do povo, o que demonstrava que eles teriam problemas no futuro. E de fato, a gente está lendo o período dos Juízes, que foi realmente um período problemático. E a gente diz também que no tempo de Ibzan, os israelitas não foram atacados por nenhum desses povos pagãos que habitavam entre eles, como nós dissemos, e também nenhum outro povo da vizinhança, que não estava morando em Canaã, que não eram misturados com os israelitas e que eram as nações vizinhas.
não consta, no período desse juiz Ibzan, não consta que qualquer povo tenha atacado os israelitas e, portanto, não aparece o trabalho de Ibzan na sua lide militar, enfrentando povos inimigos que quiseram oprimir Israel. Essa ausência de dados nos faz crer que em seus dias os israelitas não foram oprimidos de nenhuma forma, de tal modo que o trabalho de Ibzan deve ter se limitado a orientações diversas sobre a vida civil e espiritual das tribos israelitas. Tudo o que nos é informado sobre Ibzan se limita a 3 versículos da Bíblia, no livro dos Juízes, no capítulo 12, versos 8, 9 e 10. Está escrito: e depois dele, depois de Jefté, julgou a Israel Ibzan de Belém. Ele era pai de 30 filhos e pôs fora 30 filhas. E 30 filhas trouxe de fora para seus filhos e julgou Israel 7 anos. E então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. Vamos retomar o verso 9. Já abordamos alguma coisa nesse sentido, mas vamos retomar aqui, por favor, o verso 9 do capítulo 12 do livro dos Juízes, para a gente entender bem a informação que o texto nos traz. Ibzan tinha 30 filhos. E uma informação, da forma como é colocada aqui, se torna um tanto curiosa até para nós. Diz que ele pôs fora 30 filhas. Essa expressão, pôs fora 30 filhas, ele está se referindo ao casamento que ele arrumou dessas filhas com rapazes de outras tribos. E as moças, as filhas, quando se casavam, elas acompanhavam o marido. Por isso, quando diz pôs fora, ou seja, ele arrumou o casamento, ele contratou o casamento, ele negociou o casamento das suas 30 filhas com rapazes de outras tribos. Então, ao arrumar casamento dessas filhas com rapazes de outras tribos, ele colocou as filhas fora do seu convívio, da sua tribo. Elas foram para lá, mas em compensação, o verso seguinte, o segmento seguinte do verso 9 vai dizer: e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. Ele arrumou o casamento para suas 30 filhas com rapazes de fora da sua tribo, como já dissemos, talvez a tribo de Zebulon. Então ele deixou o convívio dessas filhas, porque elas formaram famílias com rapazes de outras tribos. Elas saíram da tribo dele. Mas em compensação ele trouxe 30 filhas de fora. Ou seja, ele trouxe 30 moças que se casaram com seus 30 filhos, de maneira que, estrategicamente, a sua família, o seu clã foi preservado. Um outro aspecto diz respeito ao sistema de dotes que também acontecia. Quando os seus filhos casaram-se com moças de outras tribos, o filho tinha que dar um dote para a família da moça. 30 dotes representa muita coisa. Então, 30 porções de bens ou propriedade ou coisas ali que Ibzan deu aos seus filhos, ele teve que dar aos familiares de cada uma das jovens. Então, descapitalizou, vamos pensar dessa forma. Mas para compensar isso, ele traz 30 filhas de outras tribos para se casarem com seus 30 filhos. E isso implica dizer que as filhas trouxeram, por sua vez, os seus dotes para
a sua própria família, entendeu? Então, uma estratégia econômica, uma estratégia de sobrevivência, Ibzan estabeleceu para poder casar bem os seus filhos, casar bem as suas filhas e não sofrer dano ao patrimônio dele. Afinal de contas, ele era pai de 60 filhos, 30 homens e 30 mulheres. Portanto, para manter essa quantidade de pessoas, não era tão simples. E ele trabalhou isso para que a sobrevivência da sua casa, da sua tribo, da sua família não ficasse prejudicada. Aliás, sobre os dotes que os rapazes pagavam para a família da moça, para poder tirar a moça da casa dos seus pais e para levá-la para ser sua esposa, nós temos um exemplo bem conhecido de todos nós, narrado no capítulo 29 do livro de Gênesis, que é o caso que envolveu Jacó e Labão, o seu sogro. A gente sabe que Jacó foi estar com Labão, o seu tio, e ele se enamorou, ele gostou, ele quis se casar com uma das filhas do seu tio, Raquel, sua prima. Ele falou com o pai da moça, falou com Labão e acertaram, diz: olha, eu vou me casar com ela, eu quero me casar com ela. Chamaram a moça e ela disse: tudo bem, eu aceito também. Mas como Jacó ia pagar o dote, ele não tinha bem nenhum na mão, ele não tinha propriedade, não tinha nada, ele estava distante de casa, talvez 800 ou 1000 quilômetros de casa, num tempo em que a comunicação, o transporte, etc., era tão complicado. Como ele iria arrumar um dote para pagar Labão, para poder retirar a moça, a filha de Labão, Raquel, da sua casa? Então ele trabalha gratuitamente para Labão por 7 anos, lembra? Depois de 7 anos de trabalho gratuito, ele enfim se casa. Só que a forma do casamento daquele tempo era bem diferente da forma dos nossos casamentos, e só no dia seguinte ao casamento é que ele percebeu que a moça que lhe foi entregue por esposa não era aquela por quem ele havia trabalhado 7 anos. O pai, Labão, lhe deu Lia, a mais velha, mas ele queria se casar com a mais nova, Raquel. Ele vai e reclama com Labão. A gente conhece isso bem, isso é uma história interessante. Labão concorda, diz: tudo bem, você pode levar para sua casa Raquel também, você fica com as duas. Já que você casou e desposou uma, você pode casar e desposar a outra também. Mas pelo casamento da outra, você vai trabalhar mais 7 anos. Gratuitamente. Ok. E ele trabalhou mais 7 anos. Depois ele trabalhou um tempo mais. Mas o fato é que o dote dada por Jacó a Labão foram 14 anos de trabalho. Era assim os casamentos. Então, de forma que Ibzan, quando ele arruma casamento para suas filhas com famílias de outras tribos, os dotes que essas filhas haviam de trazer era para compensar os dotes que seus 30 filhos pagou para moças de outras tribos com quem os filhos de Ibzan se casaram. De maneira que tudo isso nos mostra que Ibzan era um homem que sabia governar a sua casa, e ele fez isso tudo de forma completamente transparente, obedecendo aquilo que era o regramento social, o relacionamento de casamento entre as famílias, o que era costume e regra no seu tempo. Ele era, podemos dizer, um homem trabalhador, inteligente e bem estrategista. E foi esse homem que liderou Israel. A estratégia para trabalhar com sua família, certamente, como estrategista que era, ele utilizou para trabalhar, para orientar os filhos de Israel. Na reflexão 1,
do nosso roteiro, vamos dizer que, embora serem poucas as informações específicas sobre o juiz Ibissam, um detalhe nos chama a atenção. Dele se diz ser pai de 30 filhos e 30 filhas. Como já abordamos de alguma forma quando comentamos a nossa introdução, ser pai de tantos filhos assim, para nossa tradição de família, com números de filhos muito pequeno, é uma coisa que nos impacta a princípio, e por ser um homem que governou uma família de 60 filhos. Porém, há um detalhe importante que, por um lado, nos ajuda a entender a sua posição social e sua influência entre os israelitas. Ele era um homem que tinha, ao que tudo indica, que teve um trânsito livre, tranquilo em Israel. Nós dissemos que, e de fato é verdade, durante o seu tempo não há nenhum registro sobre ataques, invasões estrangeiras de outros povos para oprimir Israel. E também não há nenhuma referência a desvio de Israel para adorar outros deuses, se envolver com práticas pecaminosas diante de Deus. E isso graças certamente ao trabalho desse homem, que ele devia ter uma posição social, pessoal, de muita influência e muito respeitável entre os israelitas. E por outro lado, o seu poderio e perspectiva de gestor nos faz entender que ele era um homem abençoado e muito inteligente. Ele organizou o casamento dos seus filhos, como já comentamos, com moças de outras tribos, e o mesmo fez com as suas filhas. Ele acertou o casamento delas com rapazes de fora. Essa estratégia, como a praxe de sua cultura e lugar, representava uma forma de fortalecimento dos laços sociais e políticos que ele mantinha com a sua própria tribo, a de Zebulon, e também com todas as demais tribos de Israel. Bonito, um homem que sabe trabalhar, que sabe transitar, que sabe se relacionar, que sabe se envolver. Ele sabe entrar, ele sabe sair. Irmãos, um detalhe aqui: quando qualquer um de nós mantém a mesma posição, a nossa postura de pessoa fiel e temente a Deus, de uma pessoa que pratica a justiça, que anda pela verdade, que seja responsável pela sua fé, que zela pelo caráter seu e da sua casa, tem as mesmas possibilidades, as mesmas chances. Nós não estamos a falar de um tempo em que as pessoas eram abençoadas por Deus se elas obedecessem a Deus, e que agora mudou. Da mesma maneira, a bênção de Deus para os filhos de Israel não foi diferente do pensar de Deus para abençoar as famílias que viveram antes do período de Israel. Desde Adão, no período pré-patriarcal, depois no período patriarcal, e depois de Israel, agora no período do cristianismo em que nós fazemos parte, estamos vivendo, os critérios de Deus para abençoar aqueles seus filhos que lhe submetem a vida, a família, o lar e toda a sua dedicação é da mesma forma. Da mesma maneira que Deus abençoou Ibissam e fez dele um estrategista abençoado e bem-sucedido, as mesmas bênçãos se reservam para cada um de nós também. É certo que por vezes nós não percebemos direito, mas se você prestar atenção, dá uma olhada na vida de uma família que você veja bem dedicadas às obras do Senhor, bem dedicadas ao reino, homem, mulher, jovem, empresário, empreendedor, pessoas bem dedicadas com a sua casa, a sua família bem dedicada ao Senhor, a sua vida
seus negócios. A bênção do Senhor é a marca da sua casa. E quando a gente lê aqui Ibzan, parece que estamos falando de uma situação que ficou no tempo, esquecido, ficou para trás. Era aquele tempo. Não. O propósito de Deus é o mesmo, porque Deus é o mesmo. Vamos verificar aqui na sequência 1. Vamos caminhar. Olha o que está aqui posto para podermos refletir. A conduta de Ibzan revela que a postura de um homem abençoado por Deus e que muito prosperou. Leio melhor. A conduta de Ibzan revela a postura de um homem abençoado por Deus e que muito prosperou. Apesar da recorrente desobediência e consequente servidão de seu povo a outras nações, os israelitas, eles tinham promessas de Deus. Eles tiveram dificuldades, não por falta de bênção de Deus, mesmo eles não obedecendo conforme Deus orientou e esperava que eles obedecessem. Mesmo assim, a mão de Deus não se levantou por completo sobre eles. Ibzan é um exemplo, ele era um israelita. E ele foi um homem totalmente estrategista, que prosperou, fez prosperar os seus filhos, a sua casa, e foi abençoado grandemente. Ninguém e nenhum povo venceria Israel. Se você passar a observar o que nós temos revelado por Deus aos israelitas, é isso que nós vamos concluir. E para que Israel não se perdesse, Deus lhe deu orientações completas, objetivas, muito claras. Olha o que nós temos no capítulo 28, por exemplo, do livro do Deuteronômio. Nas palavras de Moisés para aquela geração que haveria de atravessar o Jordão e entrar em Canaã, aquela geração que não havia saído do Egito. Eles nasceram, aqueles homens e mulheres nasceram no deserto. A maioria deles nasceram no deserto. Porque os que saíram do Egito morreram no deserto durante aqueles 40 anos por rebeldia deles. Mas esta geração que haveria de entrar em Canaã, Moisés está falando com essa geração. E ele estava falando assim, a partir do verso 8, capítulo 28 do livro do Deuteronômio. O Senhor mandará que a bênção dele é o que eu acrescento, esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo. Irmãos, isso não é pouca coisa. Eu gostaria muito que você prestasse atenção. Ibzan, ele mostra que ele foi um homem muito feliz e abençoado, porque ele foi um homem muito atencioso. Ele deve ter sido um homem muito atencioso aos mandamentos do Senhor. O Senhor te abençoará na terra que ele vai te dar. Verso 9 do capítulo 28. O Senhor te confirmará para si por povo santo. Repito aqui, para a gente não perder a mão. Essa bênção nos diz respeito a nós também. Foi o que já dissemos há pouco. Isso não era bênção só para Israel, era também para Israel. Abriu-se o entendimento do povo de Deus aqui, no sentido escrito, como era o propósito de Deus para o seu povo. Um povo santo pertencente ao Senhor, que eu e você também somos hoje, temos a chance de ser. E isso era juramento de Deus. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Certamente Ibzan conhecia isso, e ele conhecia o que está aqui no verso 11. O Senhor te dará abundância de bens, bens no fruto do teu ventre,
fruto do teu ventre é filhos, bênçãos através dos filhos. Por isso, ele mandou que as suas filhas fossem bênção para outras famílias em outras tribos de Israel. E ele trouxe filhas de outras tribos de Israel para serem esposas de seus filhos, para serem bênçãos na sua tribo. É o que está escrito na palavra que Moisés havia dado, e ele certamente sabia disso. O Senhor dará abundância de bens no fruto do teu ventre, os filhos, e no fruto dos teus animais, os animais também, e no fruto da tua terra, sobre a terra que jurou a seus pais que havia de dar. Olha só, a bênção de Deus completa sobre aqueles que temem ao Senhor. Israel, como nação, tinha essa possibilidade, e cada família de Israel tinha a mesma possibilidade. E Ibzan é uma mostra muito clara para nós sobre isso. Não por acaso, ele foi um líder sobre Israel, embora por pouco tempo, 7 anos, mas um líder que conseguiu trazer paz para Israel, porque ele tinha a bênção do Senhor sobre ele. A gente segue aqui na nossa sequência 1, dizendo que todas as orientações dadas a Israel partiam do princípio de que Deus, o Deus deles, era o único Deus a quem eles deveriam dar atenção e amá-lo e obedecê-lo integralmente. Essa era a base de todas as demais orientações. Se Israel não se esquecesse de que pertencia ao Deus do céu, tudo lhe iria bem. E aí nós lembramos Deuteronômio no capítulo 6, verso 4, o que nós já temos falado, a Shema Israel. Israel, ouça, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração teu, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com tuas forças, com todas as tuas forças. E você vai agradar-se dos mandamentos do Senhor. E em contrapartida, o Senhor vai se agradar de você. É o que nós lemos lá no Deuteronômio, no capítulo 28. Os 13 primeiros versos desse capítulo. Ibzan é uma amostra disso. Um homem próspero, obediente, fiel, um homem sério no trato com sua fé, sério no trato com a sua família, sério no trato com seus negócios, sério no trato com os seus relacionamentos com Deus. E a contrapartida é que ele foi um homem estrategista por inteligência recebida de Deus, e Deus abençoou o trabalho das suas mãos. Na reflexão 2, vamos dizer que o propósito era que Israel e Deus mantivessem um relacionamento amistoso e santo. Eu e você somos desafiados também para isso. Mantermos um relacionamento com Deus amistoso e santo. Para isso, Israel não seria governado por mãos de homens e nem necessitaria se submeter a nenhum dos tipos de governança como as demais nações. Deus seria o governante supremo deles. Aliás, esse texto nós estaremos conversando sobre ele, e no sábado, quando estivermos compartilhando este assunto, nós estaremos na expectativa do que vamos falar no sábado à tarde. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. E lá está escrito: se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. E isso Deus fala 40 anos antes do capítulo 28 do Deuteronômio. Aliás, quase 40, 38, 39 anos. Será que se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos que ele estava a ordenar, Deus vai dizer: vocês serão a minha propriedade particular entre todos os povos, e vocês me serão um reino de sacerdotes, adoradores que eu vou receber com prazer na minha presença. Isso é muito lindo. Falando Deus então de Israel, que eles seriam um povo peculiar de Deus, e seus encontros ocorreriam em um único lugar. Para isso acontecer, os encontros entre Israel e o seu Deus, eles se dariam em um mesmo lugar. No Deuteronômio, no capítulo 12 e o verso 5, a gente encontra essa referência de Deus.
Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. E ali vocês virão para se alegrar diante de mim. Que bonito! Deus marca um encontro com os israelitas. Eles iam entrar na terra. O propósito não era ter uma tribo de sacerdote, o propósito era ter todo Israel como uma tribo, uma nação, de sacerdotes. E não precisaria de uma tribo de Israel exclusiva para o sacerdócio. Não, todos eles teriam a oportunidade de adorar. Mas os israelitas transgrediram, quebraram o concerto, quebraram a aliança, e então eles foram intermediados por uma tribo, a tribo de Levi. Mas mesmo antes do templo de estar construído em Jerusalém, eles tinham um lugar próprio para eles se encontrarem. Antes do templo, os israelitas se encontraram por alguns anos seguidos em alguns lugares. Por exemplo, Siló, Ramá, Betel, Gilgal, Mispá. E foram lugares em que o tabernáculo de Deus esteve ali por vários tempos, e Deus se encontrava com o povo nesses lugares. Como é bonita a relação que Deus deseja manter conosco. Ele quer se encontrar conosco constantemente, num lugar determinado, na nossa casa. Hoje nos ajuntamos em grupo para louvar, para adorar, num lugar que nós chamamos de templo. Mas o prazer de Deus é estar conosco, habitar conosco. Na sequência 2, vamos dizer que a Bíblia não diz que o juiz Ibzan foi um homem rico e próspero, mas o curto relato feito sobre ele nos permite inferir que foi essa a sua condição. Ou seja, que ele foi um homem próspero, abençoado e também dotado de riqueza. Em uma sociedade essencialmente agrária, como era o seu tempo, cujo principal método de manejar a terra era manual, uma família numerosa, como a dele, 60 filhos, era forte sinal de prosperidade. É o que a gente lê no Salmo 127. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda dos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerá, feliz será e tudo lhe irá bem. Sua mulher, como planta de oliveira, à roda da sua mesa, e os seus filhos em volta da sua casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A sua família, ali adorando, a sua família de perto, os seus filhos, bem-aventurados filhos. Quem tem uma casa com seus filhos preparados para adoração é um homem feliz. O que acabamos de citar é o Salmo 128, mas no Salmo 127, o Senhor vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são como flechas na mão do valente. Os filhos é uma grande força de trabalho, e para os tempos, como eu disse, de trabalhos essencialmente manuais. E hoje não é diferente. Os filhos são bênçãos para as famílias. Ibzan tinha 60 deles. Certamente uma experiência agradável, de vida produtiva, tranquila e segura. Na reflexão 3, para a gente concluir, vamos dizer que o fato principal que nos permite entender que Ibzan viveu de forma que agradara a Deus reside no fato de que Israel viveu em paz durante todo o tempo que ele atuou como seu líder. Pelo que se percebe, ele não somente orientou bem o povo, como também evitou que o povo se envolvesse em algum tipo de idolatria com os povos locais. A palavra de Deus que nós tomamos no nosso último texto, Provérbios, no capítulo 11 e o verso 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros
a segurança. Como temos dito, Salomão escreve com base em suas observações, e particularmente sobre suas observações em relação à palavra e orientação de Deus. E ele concluiu isso. Onde falta sábia direção, o povo cai. Ibsam deve ter sido um diretor sábio, um líder sábio. Foi um ótimo conselheiro. Por isso, o povo viveu em paz e segurança. E a gente conclui dizendo: a boa governança abençoa o povo. Por outro lado, a má governança expõe o povo à angústia, à pobreza e à aflição. Que Deus nos abençoe e que nos faça bons governantes da nossa casa e que vivamos em grupo bem governado, com a operação do poder de Deus sobre nós e sobre aquele que sobre nós governa. O Senhor nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!